Abra sua Bíblia na carta segundo escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Carta aos Romanos, capítulo de número 15. Nós já estamos finalizando, falta 2 capítulos apenas da carta aos Romanos. Nós começamos um estudo, de versículo por versículo, e estamos concluindo a exposição dessa carta. Um estudo expositivo da carta aos Romanos. E vamos estar dando continuidade, capítulo de número 15, verso de número 1. Estaremos lendo até o verso de número 13. Amém, queridos? Romanos, capítulo de número 15, verso de número 1 até o verso de número 13. Palavra do Senhor Jesus. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifique ao Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei dentre os gentios, e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Curve a sua cabeça, por gentileza. Santo Deus, nós estamos aqui reunidos nessa noite, Pai, para te adorar, Pai, para te engrandecer, para te exaltar, porque o Senhor é grande, santo, soberano, porque Senhor Jesus, o Senhor Deus é quem instrui a tua igreja, o Senhor é quem direciona a tua igreja, o Senhor é quem nos dá, Senhor Jesus, ó meu Pai, o caminho por qual nós devemos caminhar e seguir, Pai. Leva-nos à compreensão da tua palavra nessa noite, que possamos entender o que o Senhor tem a falar em nossos corações, que possamos colocar em prática a tua palavra, que possamos viver a tua palavra, que possamos ser testemunhas da tua palavra, Senhor Jesus, e que possamos proclamar, levar o teu santo evangelho, Deus, cumprir a grande comissão, cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, meu Pai, para fazermos nessa terra, vivermos os teus propósitos eternos, meu Pai. É o que nós oramos a ti. Fala à tua igreja, fala aos corações, receba toda a honra, receba toda a glória e toda a adoração. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, adorando ao Senhor, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós lemos o capítulo de número 15, Começamos a leitura do capítulo de número 15 até o verso de número 13 da carta aos Romanos. Lembrando que a carta aos Romanos, Paulo escreve à igreja que está estabelecida na potência mundial do Império, Roma. Ele tem um objetivo missionário ao escrever essa carta. Ele quer ir até a igreja para os irmãos dali o enviar aos confins da terra, o extremo ocidente da sua época, que era a Espanha. E Paulo, no capítulo de número 15 agora, ele vai falar sobre essa intenção.
nós observamos que Paulo, ao tratar sobre a sua intenção missionária, antes ele vai dividir a carta em duas partes, né? A primeira parte vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11. Paulo vai trazer questões doutrinárias. Ele vai começar falando que todo ser humano, ele está perdido. Todos aqueles que não se voltarem a Deus, ele está perdido, né? Porque o ser humano deixou de adorar o Deus verdadeiro, o Deus soberano, o Deus fiel, o Deus que nos salvou, para começar a adorar outros deuses, os deuses projetados no seu coração, o Deus da sua idolatria. Né? Eles começaram a adorar animais, começaram a adorar criatura ao invés do Criador. E por isso, agora eles estão perdidos. Toda a raça humana, os gentios, estão perdidos. E o capítulo de número 2, Paulo vai dizer que também os judeus estão perdidos. Porque eles achavam que por ser descendência de Abraão, ser descendência da promessa de Deus sobre a vida do patriarca Abraão, eles seriam salvos. Mas aí Paulo vai falar que a salvação não é por mérito. A salvação não é hereditária, você não herda de alguém, mas a salvação é um dom gratuito de Deus e nós somos salvos pela graça. No capítulo de número 1, aonde Martinho Lutero ele se converte ao Evangelho, né, se converte à verdade da palavra de Deus, porque a igreja estava perdida, e é a palavra de Deus, Paulo escrevendo essa carta, no capítulo 1 ele vai dizer que o justo viverá pela fé. O justo não vive por obras, o justo não vive pelo que ele faz, mas ele vive pela fé no Filho de Deus. Por isso que a irmã Diza nessa noite, ela trouxe, né, a palavra de Deus no Evangelho, segundo Mateus, segundo João escreve, dizendo, né, capítulo de número 14, dizendo que só Ele, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele foi preparar lugar para que nós possamos estar com Ele. Ou melhor dizendo, Ele já está com o lugar preparado para os seus. Pastor Lúcio gosta desse texto, né, pastor Lúcio? Ele já foi preparar lugar para os seus. Nós temos uma pátria. Nós temos um lugar reservado. Cristo está nos aguardando para juntos nós morarmos com Ele no céu de glória. Mas aí Jesus vai além dizendo, ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a única forma de um homem se salvar é através de Cristo Jesus. E nessa primeira parte doutrinária, Paulo vai trazer grandes verdades, a salvação pela fé. Capítulo de número 3, verso de número 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou, pastor? Toda a raça humana. Eu, você, todos nós. E o que nós merecíamos? Capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, irmã Domingas, logo como todos pecaram, todos mereciam a morte. Todos mereciam a condenação. Mas Jesus, por graça, por misericórdia, Ele nos salvou. Aí no capítulo de número 7, Paulo vai dizer que agora nós temos uma guerra interior, pastor Hélio. E nós temos uma guerra, um conflito interior, que nós, no decorrer da nossa vida, nós vamos lutar contra a nossa carne. Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Paulo vai dizer que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, segundo a palavra, segundo o entendimento, segundo a compreensão de Deus, a minha carne é inclinada para o mal. E agora eu tenho que mortificar ela. E agora eu tenho que lutar contra ela. E muitas das vezes eu me vejo numa situação indo contra a palavra de Deus, indo em desagrado às verdades de Deus, indo comprometendo ou transgredindo a lei de Deus. Mas aí no capítulo de número 8 ele começa dizendo que portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então agora, meu irmão, eu e você não estamos mais debaixo de condenação. Somos falhos, ainda estamos no processo da santificação,
Mas eu e você somos filhos de Deus, e não há condenação para os filhos de Deus, mas a salvação em Cristo Jesus, que nos salvou do império das trevas. E por isso essa parte é uma parte doutrinária. Quando ele chega no capítulo de número 9, ele vai dizer da soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus é o Todo-Poderoso. Então agora, ele nos salva, ele nos liberta, ele te chamou, você foi escolhido, você foi chamado, escolhido por Deus para ser um filho de Deus. E por isso que Paulo vai dizer que ele aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Deus fez vasos de honra, mas também fez vasos de desonra. E quem somos nós para questionar a Deus se ele é soberano? Se ele é o Todo-Poderoso? Mas aí no capítulo 10, Paulo também vai começar a dizer que eu e você temos uma responsabilidade. Que nós somos responsáveis em fazer a vontade de Deus. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Nós temos a responsabilidade de ir ao mundo, de propagar as boas novas do Evangelho, porque Deus escolheu um método para que o nome dele seja glorificado, e o método é que eu e você vá ao mundo e cumpra a grande comissão, porque ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. A nossa responsabilidade é ir ao mundo. A nossa responsabilidade agora é lutar contra as nossas inclinações, é adorar a Deus em espírito e em verdade, é saber que tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Mas entendendo que nós não podemos fazer absolutamente nada. A responsabilidade cristã é saber que eu tenho um dever, que eu sou submisso à palavra de Deus, que a palavra de Deus é soberana, que a palavra de Deus ela que me instrui a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então, depende de mim se submeter a essa palavra e viver segundo essa palavra, porque ela é a minha constituição, ela é a minha lei. Então depende de mim, tudo depende de mim fazer o que Deus determinou na sua palavra, mas sabendo que quem governa tudo é Deus. É sabendo que é Deus que faz, que opera, é Deus que te chamou, é Deus que te salvou, é Deus que te regenerou, Deus te transformou do pecado e da morte e te trouxe para ser um filho de Deus. Então Deus fez isso conosco, querido. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo de número 11, vai finalizar dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a doxologia. É entender que o nosso Deus, ele é grandioso, soberano, poderoso, e nele nos movemos, nele vivemos, nele agimos, nele existimos, porque dele, por ele, para ele. Então tudo é para o nosso Deus. E aí o apóstolo Paulo termina essa primeira parte da carta, finaliza essa primeira parte de forma doutrinária, trazendo essas verdades à igreja que está instituída em Roma. Mas aí ele começa uma segunda parte agora, que é uma parte prática. Agora ele vai falar do nosso culto, pastor Luciano. Agora ele vai falar de uma vida com Deus, como é que nós agradamos a Deus. E aí o capítulo de número 12 ele começa dizendo, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 ele vai seguir dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós conhecemos esse texto muito bem, mas aqui Paulo agora está dizendo o que a Vanessa disse, que o nosso culto tem que ser intencional. O nosso culto agora é um sacrifício a Deus. Por que eu não posso chegar atrasado no culto? Porque o culto é um sacrifício a Deus. Não estou dizendo que se acontecer um imprevisto, querido, vem para o culto. Mas é uma necessidade de entendimento e de compreensão. Eu falo isso porque às vezes a gente está aqui no culto e na hora que começa a palavra tem gente chegando no culto. Às vezes está no emprego, trabalhando. Amém, glória a Deus. Mas é para entendermos, querido, que nós temos um compromisso com Deus. Isso não pode tornar um hábito na nossa vida. Não pode ser algo natural. Porque nós temos uma responsabilidade humana com Deus e nós devemos
adorar Ele em espírito e em verdade, entregando o nosso melhor ao nosso Deus. Amém? Palavra dura, né, pastor? Mas amém, querido. É uma verdade. E nós, isso está cortando para aí, mas está cortando para aqui também, né? Nós temos que sempre estar passando pelo crivo da palavra. Sempre a nossa vida tem que estar voltada ao crivo das Escrituras. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que agora o nosso corpo é sacrifício, vivo, santo, né? O nosso culto agora é em sacrifício a Deus. E é o nosso culto racional, para que nós venhamos viver no centro da vontade de Deus. Quantos querem viver no centro da vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Talvez não vai ser o que você queira, né, Douglas? Às vezes não é o que as nossas expectativas. Mas tudo está convergindo, tudo está cooperando, tudo está caminhando para o propósito de Deus na sua vida. Amém, querido? Então, no capítulo de número 13, agora Paulo vai dizer que nós também devemos se submeter às autoridades. Nós devemos agora, né, fazer aquilo que é legal, aquilo que a lei deste mundo também nos orienta, sendo de acordo com a palavra de Deus, que não fira a palavra de Deus, nós também devemos nos submeter, porque o mundo está olhando para nós, porque nós somos, né, as testemunhas de Cristo, nós somos os representantes de Cristo, nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra. Então nós devemos dar exemplos de verdadeiros cristãos. Devemos andar segundo a reta justiça. Devemos caminhar como verdadeiros filhos de Deus, dando bom testemunho nos nossos relacionamentos, dando bons testemunhos nos nossos compromissos, dando bons testemunhos em tudo que nós fizermos. Fazemos tudo para que o nosso Pai seja glorificado. Amém, igreja? Então, devemos nos submeter à autoridade, capítulo de número 13. E quando chega no capítulo de número 14, agora Paulo, ele vai dizer sobre agora nós termos maturidade cristã. E é onde nós vamos começar a entrar no capítulo de número 15. Porque Paulo vai dar seguimento a essa maturidade cristã. Nós devemos viver uma vida não de meninos ou bebês espirituais. Não de pessoas neófitas na fé, mas de crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento para o reino de Deus, para que nós possamos ser ferramentas úteis, relevantes, para que o nome de Jesus seja cada dia mais glorificado. Aí no capítulo de número 14, ele vai tratar sobre questões que a igreja tinha dificuldade. A igreja que estava em Roma estava com dificuldade. Por quê, pastor? Porque, primeiro, a igreja que estava em Roma, ela foi instituída não pelos apóstolos. Provavelmente, né, a linha teológica mais coerente que estabelece essa igreja na potência da época Roma, essa igreja surgiu após o Pentecostes, porque lá estava densamente povoado por povos romanos. E quando o Espírito de Deus desce, né, naquele dia, no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vai dizer que veio, né, um vento, o Espírito desceu como um vento impetuoso e tomou aquele lugar, e muitos falaram em outras línguas, e eles foram batizados. Agora o Espírito Santo não é mais vindo em gotas, não é mais externamente uma ação externa do Espírito, mas agora é Ele habitando em nós. E eles vêm sobre os apóstolos, sobre os filhos de Deus que estão ali reunidos, sobre os 124 que estão ali, e Ele enche eles de poder, de unção, de ousadia. E agora Pedro prega e mais de 3.000 homens é salvo, né? E agora a igreja é estabelecida, a igreja primitiva nasce ali naquele momento, e muitos ali foram salvos. E provavelmente alguns foram para Roma, voltaram para a sua cidade e ali estabeleceram uma igreja de Cristo Jesus. Uma igreja sadia. Uma igreja que Paulo vai falar sobre eles e vai dizer que eles eram instruídos na palavra. Que eles eram excelentes na palavra. E essa igreja agora está estabelecida. E Paulo agora vai tratar sobre questões, dificuldades que está acontecendo nessa igreja. Por quê? Porque muitos eram judeus. E para os judeus,
a legislação deles era diferenciada de todas. Então, tinha judeus, mas também romanos que se converteram. E agora, meu irmão, foi um choque de cultura que aconteceu ali. Porque os judeus entendiam que Cristo veio para os tornarem livres. Mas a sua religiosidade ainda estava impregnada. Eles ainda guardavam as festas. Eles ainda guardavam a Páscoa. Eles ainda guardavam o sábado. Então aquilo ali era algo cultural. E os romanos já viviam a sua vida de forma livre. Né? Não guardava sábado, não guardava festa. Não. E ali começou a haver dificuldade no meio da igreja. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele vai dizer: ei, em Cristo Jesus nós somos livres. Em Cristo Jesus, os mais fortes olhem para os mais fracos. Né? Se o teu irmão se escandaliza com isso, ei, leve a ele a uma maturidade, a um crescimento. Né? Não faça isso para poder escandalizar o seu irmão, mas leve a ele também conhecimento da verdade, para que ele possa crescer e se aperfeiçoar na verdade do reino de Deus. Na verdade que Jesus estabeleceu sobre a sua igreja. Porque agora não devemos e não estamos mais presos aos rudimentos antigos. Não estamos mais presos à lei. Não estamos mais presos a guardar as festas. Mas agora nós temos liberdade, porque o Filho do Homem nos libertou e verdadeiramente somos livres em Cristo Jesus. E aí, querido, Paulo vai entrar no capítulo de número 15, tratando sobre essa questão. Aí o verso de número 1, coloca pra gente, Isaac, por gentileza. Vamos caminhar juntos. Mas nós, que somos fortes, olha só, Paulo se coloca como um cristão maduro. Paulo está falando dele. Agora, eu sou um cristão forte. E entre vocês, igreja estabelecida em Roma, tem vários irmãos que são fortes. Quando ele fala que forte, são cristãos maduros. Cristãos que entendem que a palavra de Deus, ela nos orienta a andarmos com liberdade. Nós temos liberdade em tudo. Nós devemos não nos prender a questões, né? Mas nos prendermos a questão que é a base da nossa fé. Aquilo que é indispensável, aquilo que é inegociável. Mas aquilo que não fere os princípios da palavra, nós não podemos nos prender. Porque isso passa a ser religiosidade. Porque aquilo que é fundamental, Jesus veio salvar a humanidade, isso é fundamental, querido. Isso é base da nossa fé. Jesus, nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É base da nossa fé só as Escrituras. Porque somente a palavra de Deus. Porque se alguma coisa, né, ou algum pensamento, ou alguma visão, ou algum anjo que apareceu a alguém é superior à palavra de Deus, isso fere a nossa vida com Deus. Por quê? Porque tudo vale. Porque se alguém tiver outra visão, pode desvirtuar aquela outra visão da outra pessoa. Né? Então, por isso que a igreja levantou e contestou dizendo, somente as Escrituras. Somente a verdade de Deus. Somente a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então nós cremos na palavra e vivemos na palavra. Há várias religiões que não é somente a Bíblia. Há várias religiões que é a Bíblia mais Ellen White. É a Bíblia mais a tradição. É a Bíblia mais alguma coisa. E querido, e muitas das vezes a Bíblia fica por baixo, porque o que vale de fato é essa outra coisa. E por isso que é um princípio básico inegociável da igreja. A nossa fé em Cristo Jesus. Há só um Salvador. Um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Isso são bases inegociáveis. Mas às vezes tem gente preocupada se o pastor está de gravata ou não. Se o pastor não usa gravata, eu vou abrir uma igreja que o pastor usa gravata. Se a irmã corta o cabelo, eu vou abrir uma igreja onde as irmãs não cortam o cabelo. E são coisas superficiais. Por isso que Paulo está falando aqui, ó. Mas nós somos fortes e compreendemos as verdades da palavra de Deus, devemos suportar as fraquezas dos fracos.
e não agradar a nós mesmos. Mas Paulo está falando aqui o seguinte, que se o teu irmão ainda é fraco na fé, não tem a consciência que você tem, ei, não faça aquilo que vai levar ele a fazer aquilo que vai, o coração dele vai escandalizar, obrigado. Mas na verdade vai condenar, ele vai se sentir também no seu coração ferindo um princípio bíblico. Né? Ele vai sentir ferindo uma direção de Deus. Né? E Paulo fala, vocês que são fortes, como eu também sou um crente amadurecido, que nós não possamos ferir, né, ou escandalizar o nosso irmão nesse sentido, porque ele vai achar que é legal e ele vai fazer também. Mas quando ele fizer, o coração dele vai acusar que ele fez algo errado. Mas nós, queridos, devemos instruir. Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe quem liberta, Hilda? É a palavra de Deus. Sabe quem liberta? É as santas escrituras de Deus. Ela é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade ela é libertadora. A verdade nos tira da ignorância. Por isso que a própria escrituras diz, ei, examinem a mim. Ei, o meu povo erra por falta de conhecimento. Ei, a palavra de Deus diz, ei, o bem-aventurado, o varão que não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ei, busque a palavra, busque a verdade, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus, querido. Por isso que nós não podemos andar por achismo. Por isso que nós não podemos andar pelo que falam. Mas nós devemos andar pela palavra. Pela palavra, ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção, ela que nos ensina. Porque muitas das vezes nós entramos e vivemos debaixo de jugo. Por muito tempo a igreja viveu debaixo de jugo, de tradições, de orientações que a palavra de Deus nunca defendeu, nunca disse. Mas por haver muitas pessoas que não tinham o conhecimento, se entraram e se submeteram nesses ensinos humanos. Que nós hoje entendendo, e Paulo aqui entra com essa questão dizendo, portanto cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Então, meu irmão, se o teu irmão tem dificuldade, lógico que nós vamos procurar agradá-lo. Vamos procurar orientá-lo. Vamos procurar ajudá-lo nas suas limitações. Mas para que nós possamos crescer em amadurecimento. A palavra de Deus diz, conheceis e prossegui em conhecer. A nossa vida cristã não é uma vida de estagnação espiritual. Mas é uma vida de crescimento. E não é qualquer crescimento, mas é um crescimento exponencial, é um crescimento constante, é um crescimento progressivo. Então nós estamos avançando, nós estamos caminhando. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo, eu não fico parado, eu não fico preso, eu não fico na inércia espiritual, mas eu tenho que buscar mais de Deus. Eu não estou satisfeito com as águas que estão batendo nos cotovelos. Eu não estou satisfeito com as águas que estão batendo nos joelhos. Eu não estou satisfeito nos ombros, nos lombos. Há águas mais profundas, querido. Mergulhe nas águas de Deus. Vai, caminhe e busque as profundidades de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Que Jesus vai falar, vai trazer um sermão, e no final ele vai dizer, tinha duas pessoas, um homem prudente e um imprudente. O prudente, sabe o que ele fez? Ele foi construir a casa dele. Só que ele era uma pessoa prudente, Telino. E aí, ele chegou e, para mim construir essa casa, primeiro eu tenho que colocar fundamento. Primeiro eu tenho que achar a rocha. Primeiro eu tenho que cavar. Primeiro eu vou me desgastar construindo para baixo.
E aí eu acredito que você já entendeu, querido. Nós não podemos ter uma casa sem fundamento. Nós primeiro construímos a nossa vida espiritual para baixo. É de joelho, é buscando, é se dedicando, é as disciplinas espirituais, é a leitura da palavra, é a oração, é o jejum, é busca por Deus, é fome de Deus, é sede de Deus. Que nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Mas o imprudente é aquele que não teve o cuidado. É aquele que chegou e já foi construindo a sua casa sobre a areia. Ele não teve o cuidado, primeiro, de fazer o alicerce, primeiro, de entender as doutrinas básicas da sua fé, primeiro, de entender que o reino dos céus, nós devemos não apenas se voltar a ele pelas nossas vaidades, ou nós vamos conquistar eles o reino dos céus pela nossa vontade, mas é a graça, a misericórdia, é nós nos voltarmos a Deus e buscarmos a Ele em espírito e em verdade, é nós nos voltarmos a Deus todos os dias, vivendo em louvor e adoração a Ele. E aí ele construiu a sua casa sobre a areia. Mas no dia da provação, no dia da luta, no dia da tempestade, no dia do Negueb, que é o deserto, no dia que ele teve que sair da sua zona de conforto, meu irmão, a casa veio abaixo. A casa ruiu. Por quê? Porque não tinha fundamento. Não estava sobre a rocha. Mas eu e você, querido, estamos alicerçados na rocha verdadeira. Eu e você temos os nossos fundamentos em Cristo Jesus. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Ele é o nosso sustento. Ele que nos nutre. Ele que nos dá paz. Ele que nos dá alegria. E você vai crescer e você vai dar bom fruto. Porque você está firmado na rocha que é Cristo. Amém? E aí Paulo diz que nós devemos procurar conhecê-lo. Aí o verso 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que o injuriaram. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, ele era Deus, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se fez pequeno, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão das suas razões, ele abriu mão da sua inocência, porque ele era um inocente. Mas ele se submeteu. Ele agora ali, ó, Paulo usa esse termo, ó, porque tudo que dantes foi, volta ao verso 3, por gentileza. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias. Ele está falando aqui do texto de Isaías, que é uma profecia messiânica, que é falando sobre o Messias, que é ministrando sobre o Messias, esse servo sofredor, que iria morrer pelas nossas injúrias, porque quem cometeu o pecado foi nós que transgredimos a lei, nós que o ferimos, nós que o machucamos, nós que merecíamos a condenação, mas ele veio como um servo sofredor e padeceu por nós. E ele nos deixa o exemplo, que nós às vezes vamos ter que abrir mão da nossa razão, abrir mão do que eu acho, das minhas convicções, para poder ajudar meu irmão que está passando dificuldade. Falar, meu irmão, não é assim, mas, ei, eu sei as suas dificuldades e eu vou te ajudar. Então eu me submeto naquele momento, àquela situação, né, para não ofender o meu irmão, mas levar o meu irmão a um crescimento, a uma busca e uma sede por Deus, a um amadurecimento espiritual, a serem cada dia mais fortalecido na fé, a trazer um alimento para a vida do meu irmão. Porque como é que nós saímos, ou melhor dizendo, como nós crescemos? Na nossa vida, querido, eu preciso de nutrientes para que o meu corpo não morra. Eu preciso de nutrientes para que eu possa desenvolver as minhas habilidades. Uma criança, quando ela nasce, ela precisa de leite. Mas depois de um tempo, o leite não é mais suficiente. Se ela continuar no leite, ela vai morrer. Porque o leite não mata mais a fome, a sede dela. E ela precisa ir para outro alimento sólido. Ela precisa migrar. Por isso há uma introdução alimentar. Porque ela precisa de nutrientes mais fortes. Então, da vida espiritual não é diferente, né? Se nós somos imaturos na fé, é necessário agora um alimento mais sólido, uma proteína, lipídios, é necessário carboidrato para nos sustentar, nos nutrir na fé. E onde está tudo isso, querido? Palavra de Deus.
Oração, jejum, vida com Deus, experiência com Deus, te fortalece, te amadurece e você cresce para a glória de Deus. Mas é necessário nós buscarmos, nós cavarmos, nós nos dedicarmos a Deus. E aí Paulo vai dizer que ele se submeteu com entendimento, com maturidade, para nos salvar. E o capítulo de número 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Ei, querido, aqui não é conto de fadas. Essa palavra santa, essa palavra sagrada, porque aqui é a instrução de vida. Tudo que está, tudo que contém, foi divinamente inspirada por Deus. Ela é a palavra que nos dá a salvação, que nos dá a vida. Ela fala que ela mesma, ela é como uma espada de dois gumes que penetra na divisa das almas e medulas, né, que é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. A palavra de Deus. Então, tudo que foi escrito na palavra do Senhor, foi escrito para o nosso ensino, para te fortalecer, para te amadurecer, para que você possa viver a plenitude do reino de Deus nessa terra. Amém? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então ela foi escrita para nosso crescimento. Mas eu e você temos a esperança, a viva esperança. A tua esperança, querido, não é uma esperança morta. Porque nós vivemos para a vida. Porque nós temos uma diferença do mundo. Porque nós vivemos para a vida, o mundo vive para a morte. O mundo vive para a perdição, mas eu e você vivemos para a vida, para a glória de Deus. Nós abrimos mão dos nossos prazeres, das nossas inclinações, das nossas vontades, porque nós sabemos e temos uma esperança. Cristo virá buscar o seu povo. Então nós vivemos para a vida. A boa notícia que eu quero te dar nessa noite é que em Jesus você tem vida. Você tem vida. Jesus dizendo, João 10:10, o ladrão, ele veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vocês têm a vida plena, vocês têm um lugar no céu de glória. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e essa é a esperança da igreja. Por isso nós vivemos para a glória de Deus. Sabemos que a igreja tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo, e Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, que nessa noite você venha ouvir a voz do teu pastor, do teu sumo pastor, e Ele te chama para você servir, para você buscar a Ele, para você viver a plenitude da vontade dEle na sua vida. Glória a Deus! Vamos viver o que Cristo tem para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo à igreja, irmãos, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ele vai escrever isso também em outra carta, dizendo que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E assim como sendo Deus, sendo Ele Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas Ele se esvaziou de si mesmo e se fez servo e morreu em morte de cruz. Ei, querido, o mesmo sentimento, a mesma convicção possa estar na minha e na tua mente. Lembra lá Romanos 12:2? Ele vai dizer, agora, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Houve uma mudança de mente, houve uma metanoia, transformação, mudança de mente, mudança de atitude. Eu fazia aquilo que era mal, não faço mais porque Cristo me salvou. Eu pensava o que era mal, agora eu não penso mais porque Cristo me libertou. Eu me drogava, eu me prostituía, pastor. Eu cometia crimes hediondos, pastor, mas Cristo me transformou. Houve uma regeneração. Você e eu fomos salvos por Deus. E Paulo vai dizer, para que, volta por gentileza o 5, só para a gente finalizar a hora.
o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Pode seguir. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Igreja, não se divida. Igreja, não continuem em contendas uns com os outros por causa de coisas pequenas, não. Ei, que haja em vocês um mesmo parecer, uma mesma visão, naquilo que é essencial, que haja concordância, naquilo que é fundamental para o sustento da igreja, que haja concordância. Nós não negociamos a verdade de Deus e nós devemos estar em concordância. Jesus é o nosso Salvador e nós devemos estar em concordância. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus e nós devemos estar em concordância. O homem, por natureza, é pecador e precisa de salvação. E a igreja deve estar em concordância. A depravação total do homem aconteceu. Nós devemos estar em concordância. Mas aquilo que não é fundamental, ei, abra de mão, releve. Aquilo que não é fundamental, ei, o importante é que Cristo seja anunciado. O importante é que o evangelho avance. O importante é que pessoas sejam transformadas e salvas para a glória de Deus. Então, para que possamos concordar em uma só boca. Sabe? É como se fosse um coral. Né? Um coral, ele ensaia para cantar juntos. Então, todos vão louvar a mesma coisa. Vão ter a mesma fala. Todos vão cantar o mesmo hino juntos. Porque se um cantar diferente, vai desafinar, vai atrapalhar. Então nós, igreja, devemos cantar juntos, estarmos unidos no mesmo propósito, numa mesma visão, porque reino dividido não se subsiste. Devemos estar em comunhão, andando de mãos dadas, dizendo: Jesus nos salvou, você precisa da transformação, e essa igreja vem para te acolher, para cuidar de você, para te ajudar, para curar suas mazelas e te fazer um filho de Deus, te instruir no caminho. Amém, igreja? Para que concordes em uma boca e glorifique a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema da igreja lá é que cada um estava com uma dificuldade. Os judeus, eles queriam que os romanos guardassem as festas, e os romanos não queriam guardar festas porque eles tinham liberdade. E o evangelho era liberdade. E aí Paulo intervém, falando: ei, falem uma só língua. A igreja, ela precisa andar unida, juntos, para que possamos glorificar o nosso Pai do céu. Jesus diz: eu vou deixar um novo mandamento para vocês. Que vocês possam ser um em mim. Sejam um, como eu e o Pai somos um. E quando vocês forem um, o mundo verão que de fato vocês são os meus discípulos. Vocês resplandecerão a Cristo. A igreja unida no mesmo propósito. Amém? Então, portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. E aí, Paulo está falando o seguinte: que nós devemos ser um, como Jesus foi um com o Pai, como Jesus foi ministro. E ministro aqui, querido, era aquele que ministrava. Era aquele que estava à frente do trabalho. Era a figura do sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote, ele cuidava da casa de Deus, do serviço da casa de Deus. Mais para frente nós vamos ver que manteve o serviço. Quando a igreja foi estabelecida, agora os apóstolos também são ministros do Evangelho. Paulo vai dizer: eu também sou ministro do Evangelho. Eu ministro o Evangelho não falando que eu sou superior a alguém, mas que todos nós agora somos sacerdotes reais, somos povo eleito de Deus, e Cristo foi esse nosso modelo. Cristo foi ministro do Evangelho, e nós também devemos representar Ele, sermos ministro do Evangelho para a glória dEle, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei o teu nome. Porque o mundo vai ver em mim e em você a representação do reino de Deus. A união. A mesma visão. Sabe o que é cosmovisão? Cosmovisão é nós termos a mesma
a mesma lente para enxergar o mundo. É como se a irmã Disa está com uma lente ali. Ela usa óculos. E todos nós vamos colocar um óculos e vamos enxergar igual a irmã Disa. Mas se eu pegar o óculos da irmã Disa e colocar em mim, não vai servir em mim. Porque a minha visão é diferente da dela. Se eu pegar a mesma lente do Arthur e colocar em mim, não vai servir em mim. Se eu pegar a da irmã Domingas, não vai servir em mim. A irmã Marleide, não vai servir em mim. Por quê? Porque são visões diferentes. Cosmovisão é o que cada um tem de visão do mundo. Mas tem uma lente que vai nos fazer enxergarmos iguais. Sabe qual é essa lente? Jesus Cristo, palavra de Deus. Essa daqui nos une, querido. Essas daqui nos leva a entender, enxergar o mundo segundo a vontade do nosso Pai, segundo a lente de Deus para a nossa vida. Temos uma mesma cosmovisão, a forma que enxergamos o mundo, o cosmos. Somos iguais, filhos de Deus. E aí Paulo vai seguir dizendo, e outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Paulo está falando que agora, querido, nós temos liberdade em Cristo Jesus. O gentio não é diferente, porque ele aceitou a Cristo, foi transformado, agora ele é um filho de Deus, porque a salvação não vem de uma casta, salvação é graça, é dom, é favor imerecido, né? Nós recebemos de Deus a salvação, e agora somos filhos de Deus, e estaremos no reino dos céus, vivendo com nosso Pai, e agora essa é a nossa esperança, e nós devemos nos submeter à palavra, ao crivo da palavra de Deus, e que a igreja possa estar unida, coesa, crescendo em maturidade, em consciência, crescendo cada dia mais em unidade uns com os outros, para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Então fale para o seu irmão, igreja não é o lugar para se frequentar. Igreja é uma família para pertencermos, debaixo de uma mesma visão, debaixo de um mesmo propósito, debaixo de uma mesma unidade. Eu e você somos irmãos. Eu e você estamos de mãos dadas para chegarmos no céu de glória. Amém?